Meu irmão exigiu que eu desse a minha casa para ele porque ele teve um bebê. Agora ele está me chamando de traidora. Então na semana passada meu irmão Mark apareceu na minha casa do nada, segurando o recém-nascido dele em um braço e uma pasta de papéis no outro. Ele disse que tinha algo importante para discutir. Achei que ele precisava de conselhos sobre o bebê ou talvez apenas uma folga de ser pai de primeira viagem. Eu não poderia estar mais errada. Bem quando eu ofereci café, ele me interrompeu no meio da frase e disse: "Você não precisa mais desta casa. Você deveria dá-la para nós. Nós temos um bebê agora." No começo, eu realmente ri. Achei que era uma daquelas piadas estranhas dele, mas aí percebi que ele não estava brincando. A cara dele estava completamente séria. Fiquei olhando para ele, esperando uma piada que nunca veio. Quando perguntei do que ele estava falando, ele lançou numa explicação longa e prolixa sobre como ele e a esposa, Jéssica, estão mal conseguindo sobreviver com o apartamento minúsculo deles. Aparentemente, o proprietário aumentou o aluguel, e eles estavam lutando para cobrir as despesas com o novo bebê. E porque eu sou solteira e financeiramente estável, ele decidiu que eu deveria dar a minha casa para ele. Deixe-me explicar. Esta casa foi deixada para mim pelos meus avós quando eles faleceram há alguns anos. Não é uma mansão nem nada, mas é a casa dos meus sonhos. Eu cresci visitando-a todo verão e tenho muitas memórias ligadas a ela. Quando se tornou minha, investi quase todas as minhas economias em reformas. Cozinha nova, pisos novos, até atualizei a encanação. Não é apenas uma casa para mim. É o meu espaço seguro. Tentei ser calma e racional. Disse a Mark que sinto muito que ele esteja passando por dificuldades, mas esta casa foi deixada para mim por um motivo. Eu trabalhei duro para torná-la minha, mas ele não largou o osso. Ele disse: "Você não tem uma família. É egoísmo guardar tudo isso para si quando nós temos uma criança para pensar." Jéssica, que aparentemente estava sentada no carro lá fora, entrou nesse momento. Ela começou a falar sobre como a família deveria ajudar uns aos outros e como eles já tinham planejado como fazer esse espaço funcionar para a família deles. Planejado. Ela ainda teve a audácia de sugerir que eu poderia alugar um apartamento legal em algum lugar, já que sou só uma pessoa. Fiquei sem palavras. Eu disse a eles claramente: "Esta é minha casa. Não vou desistir dela." Foi quando as coisas ficaram feias. Jéssica começou a chorar, juro que parecia falso, e disse algo como: "Eu sabia que ela não entenderia. Ela sempre foi egoísta." Mark ficou mais agressivo e me acusou de acumular recursos. Ele realmente disse: "Não é justo que você tenha tudo isso enquanto nós estamos lutando para sobreviver." Nesse ponto, eu estava tão brava que mal conseguia manter a voz firme. Pedi para eles saírem, mas Mark largou a pasta de papéis na minha mesa de centro e disse: "Pense nisso. É o melhor para a família." Quando eles finalmente foram embora, fiquei ali sentada encarando a pasta. Estava cheia de documentos, cronogramas sugeridos para a mudança, um orçamento de como eles manteriam a casa e até uma minuta de carta para minha associação de moradores informando sobre a mudança de propriedade. Eu não conseguia acreditar no nível de falta de noção deles. Eles tinham planejado isso como se já fosse um negócio fechado. No dia seguinte, piorou. Meus pais me ligaram e adivinha? Eles estão do lado do Mark. Minha mãe disse: "Você não precisa de um lugar tão grande, querida. O Mark tem um bebê agora, e é justo priorizar a família." Meu pai disse algo como: "Você é solteira, tem flexibilidade." Eles não têm. Tentei explicar meu lado, mas era como falar com uma parede. Cada vez que eu dizia não, eles me faziam sentir como se eu fosse uma vilã gananciosa. O que mais doeu foi quando minha mãe disse: "Achei que tivéssemos te criado melhor do que isso." Como se eu fosse a irracional. Por alguns dias, eu realmente comecei a duvidar de mim mesma. Eu estava sendo egoísta? Devia apenas deixar eles ficarem com a casa? Mas aí me lembrei de tudo que passei para tornar este lugar meu. As noites raspando papel de parede, os fins de semana instalando armários, os anos economizando cada centavo extra para fazer isso acontecer. Percebi que não era só sobre a casa. Era sobre o quão pouco eles respeitavam meus limites ou meu trabalho duro. Quando eu disse a Mark novamente que não daria minha casa para eles, ele surtou completamente. Disse que eu estava destruindo a família e até me chamou de sem coração. Ele foi embora furioso. E mais tarde, naquela noite, Jéssica postou um longo e dramático desabafo no Facebook sobre parentes tóxicos que viram as costas para a família na hora da necessidade. Ela não me mencionou diretamente, mas estava óbvio de quem ela estava falando. Alguns dos meus parentes já começaram a me mandar mensagens perguntando por que eu não ajudo o pobre do Mark e da Jéssica. Agora sinto que estou sendo encurralada de todos os lados. Não sei como lidar com isso. Parece que minha família inteira está contra mim. E tudo porque eu disse não a algo completamente ridículo. A gota d'água esta manhã. Recebi um texto do Mark dizendo: "Se você não fizer a coisa certa, não espere fazer parte das nossas vidas nunca mais." E isso inclui o seu sobrinho. Atualização: se você achou que meu irmão exigir minha casa já era absurdo, segura porque as coisas tomaram um rumo que eu nunca vi chegar. Eu não pensei que pudesse ficar mais ridículo. Eu estava errada. Depois que meu irmão Mark e sua esposa Jéssica saíram furiosos da minha casa e postaram seu desabafo passivo-agressivo no Facebook, achei que o drama pudesse começar a diminuir. Imaginei que eles eventualmente perceberiam o quão insana era a exigência deles e seguiriam em frente. Mas não. Em vez disso, alguns dias depois, cheguei em casa do trabalho e encontrei um envelope preso na minha porta. Dentro, uma notificação de ação judicial. Sim, você leu certo. Mark e Jéssica estão tentando me processar pela minha própria casa. No começo achei que era uma pegadinha. Quem faz isso? Mas enquanto eu lia os documentos, meu estômago embrulhou. Eles estão alegando que a casa fazia parte do espólio da família e que eu a reivindiquei injustamente, sem considerar as necessidades deles. Estão exigindo que eu ou transfira a escritura ou venda a casa e dívida o dinheiro com eles. Eu estava em completo estado de incredulidade. Meus avós me deixaram esta casa no testamento deles, claramente e explicitamente com meu nome nela. Eu não tive nada a ver com a decisão deles. Mas aparentemente Mark e Jéssica acham que têm o direito de anular isso porque eles têm um bebê e eu não. No dia seguinte, liguei para meu advogado. Eu ainda estava tentando processar o fato de que meu próprio irmão iria tão longe. Meu advogado, felizmente, me tranquilizou que o caso deles é, na melhor das hipóteses, frágil. O testamento é inquestionável, e não há base legal para a reivindicação deles. Ainda assim, só de saber que eu teria que lidar com essa confusão já me deixou fervendo de raiva. Como eles ousam me arrastar para o tribunal por algo que nem está em discussão? O que realmente me levou ao limite, no entanto, foi quando descobri quem está bancando o processo deles. Meus pais. Eles estão ajudando Mark e Jéssica a pagar um advogado para vir atrás de mim. Quando os confrontei,
minha mãe tentou justificar dizendo: só estamos tentando fazer o que é justo para todo mundo. Justo? E os anos que passei economizando e trabalhando para tornar esta casa habitável? E o fato de que eu não pedi esta casa? Ela me foi dada. Meu pai não foi melhor. Ele me disse: só não queremos ver Mark e Jéssica passando dificuldades. Você está bem sozinha. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Eu disse a eles claramente que estavam alimentando o senso de merecimento do Mark e que nunca os perdoaria se continuassem com isso. Minha mãe começou a chorar, dizendo que não sabe o que aconteceu com essa família. É, mãe, nem eu. Como se tudo isso não bastasse, Jéssica levou sua campanha contra mim para as redes sociais. Ela tem postado histórias dramáticas sobre como sou sem coração por acumular a casa da família enquanto o bebê deles está amontoado num apartamento minúsculo. Ela até postou fotos do apartamento deles, fazendo parecer pior do que é, junto com uma legenda como: tudo o que queremos é um espaço seguro para o nosso bebê. É pedir demais? Os comentários estão cheios de gente solidarizada com ela, dizendo coisas como: sua irmã devia se envergonhar, e família é para apoiar uns aos outros. Tentei ignorar, mas aí comecei a receber mensagens de parentes distantes, primos, tias, até pessoas com quem não falava há anos. Todos estão dizendo que eu deveria fazer a coisa certa e ajudar. Alguns até me acusaram de ser ingrata pela herança. É como se eles tivessem esquecido completamente que esta é a minha casa. Nesse ponto, sinto que estou perdendo a cabeça. Toda vez que tento explicar a situação, sou recebida com chantagem emocional e acusações. Não é só o processo ou o drama nas redes sociais. É o fato de que minha própria família se virou contra mim. Sinto que estou lutando uma batalha da qual nunca pedi para fazer parte. Mas então as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio. Enquanto revisava os documentos legais novamente, notei algo estranho. Enterrado nos papéis havia uma menção a um acordo familiar que eu supostamente assinei, afirmando que a casa deveria ser compartilhada. Fiquei confusa porque nunca assinei nada assim. Quando mostrei ao meu advogado, ele confirmou que eu já suspeitava. A assinatura era falsificada. Fiquei furiosa. Quem se rebaixaria tanto? Meu advogado disse que provavelmente foram Mark e Jéssica, mas provar isso levaria tempo. Enquanto isso, eles andam dizendo a todos que estou arrastando o processo só para prejudicá-los. Como se isso não bastasse, descobri recentemente que Jéssica tem mentido sobre a situação financeira deles. Uma amiga minha viu numa loja de artigos infantis de luxo gastando centenas de dólares em móveis de designer para o berçário. Ela também tem postado fotos das dificuldades deles no Facebook ao lado de fotos de jantares caros e dias de spa, tanto para mal conseguindo sobreviver. Estou começando a me perguntar se esse foi o plano deles o tempo todo. Eles me viram como um alvo fácil? Acharam que eu simplesmente me renderia e entregaria a casa para evitar conflito? O pensamento me dá náusea. Sempre tentei estar presente para minha família, mas isso parece uma traição da qual não posso me recuperar. O processo ainda está em andamento, mas meu advogado está confiante de que vamos vencer. Dito isso, o dano já foi feito. Meu relacionamento com minha família parece quebrado, além de qualquer reparação. Toda vez que penso no que eles me fizeram passar, sinto uma mistura de raiva e tristeza que nem consigo descrever. E a cereja do bolo, Mark apareceu na minha casa de novo ontem. Ele teve a audácia de dizer: você vai se arrepender disso quando o bebê crescer. Eles vão saber que tipo de tia você realmente é. Eu nem dignifiquei com uma resposta. Só fechei a porta. Não sei como isso vai terminar, mas uma coisa é certa: não vou desistir da minha casa. Se isso me faz a vilã na história deles, que assim seja. Atualização final. Isso não é mais apenas sobre a casa. É sobre um segredo de família que destruiu completamente tudo que eu achava que sabia sobre minha vida. Recapitulando, meu irmão Mark e sua esposa Jéssica estão me processando pela minha casa, aquela que meus avós me deixaram no testamento. Meus pais estão do lado deles e até bancando os honorários advocatícios. As coisas estavam tensas, para dizer o mínimo, mas eu estava confiante de que o caso cairia, já que a casa é legalmente minha. O que eu não esperava era que essa briga fosse desenterrar um segredo que mudaria tudo. Começou algumas semanas atrás. Meu advogado tinha solicitado alguns documentos da família para refutar ainda mais a alegação de Mark e Jéssica de que a casa fazia parte de uma herança familiar, destinada a ser compartilhada. Não pensei muito nisso. Imaginei que era apenas procedimento padrão. Mas quando os documentos chegaram, notei algo estranho. Havia um arquivo que eu nunca tinha visto, rotulado com os nomes dos meus avós e datado de décadas antes de eu nascer. A curiosidade falou mais alto e eu o abri. Dentro havia cartas, acordos legais e um bilhete manuscrito da minha avó, o que lhe fez meu estômago embrulhar. Acontece que Mark não é meu irmão completo. Ele é meu meio-irmão. Aparentemente, antes dos meus pais se casarem, minha mãe teve um caso com outro homem, o pai biológico de Mark. Meus avós sabiam e ficaram furiosos, mas concordaram em guardar o segredo pelo bem da unidade familiar. As cartas revelaram que o pai biológico de Mark deixou uma quantia significativa de dinheiro para minha mãe quando Mark nasceu, com o entendimento de que seria usado para o benefício de Mark. Meus avós usaram parte daquele dinheiro para comprar a casa que eventualmente se tornou minha. Fiquei ali sentada em choque, relendo as cartas repetidamente. Parecia que o chão sob meus pés tinha se movido. Minha vida inteira eu acreditei que éramos uma família normal. Bem, normal na medida do possível. Mas isso foi uma traição em tantos níveis. Minha mãe guardou esse segredo por décadas, e agora ele estava vindo à tona da maneira mais feia possível. No começo não sabia o que fazer com a informação. Deveria confrontar minha mãe? Contar ao Mark? Decidi guardar comigo por alguns dias enquanto processava tudo. Mas é claro que segredos como esse têm um jeito de explodir sozinhos. Na semana passada, durante outra discussão acalorada com Mark, ele soltou: você nem sabe a história toda. Você não é a única que a vovó e o vovô prejudicaram. Congelei. Perguntei o que ele queria dizer, e foi aí que ele soltou a bomba. Ele sabia que não era meu irmão completo. Ele sabia há anos.
Aparentemente, nossa mãe contou a verdade a ele quando ele era adolescente. Mas em vez de se sentir traído por ela, ele sentiu que tinha direito a algo a mais. Que o dinheiro que o pai biológico dele deixou era dele por direito. É por isso que ele se sente no direito de ter a casa. Na cabeça dele, a casa foi comprada com a herança dele, então deveria ir para ele. Fiquei sem palavras. Perguntei por que ele não disse algo antes, se era assim que ele se sentia. E ele respondeu, porque eu sabia que você nunca desistiria voluntariamente. Ele admitiu que o processo, os documentos falsificados, até a campanha nas redes sociais, tudo fazia parte de um plano para me pressionar a entregar a casa. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Isso não era só falta de noção. Era manipulação calculada. E meus pais estavam envolvidos. Quando os confrontei, eles nem negaram. Minha mãe disse, só queríamos fazer o que é certo para o Mark. Perguntei por que ela achou que era certo mentir para mim, me deixar acreditar que esta casa era verdadeiramente minha, só para se voltar contra mim e ajudar Mark a tentar tomá-la. A resposta dela, achamos que você entenderia. Você tem toda a vida pela frente. O Mark precisa mais disso. Foi o momento em que percebi que não podia mais confiar neles. Eles não me viam como filha. Me viam como um obstáculo para a felicidade do Mark. Disse a eles que não queria mais nada com nenhum deles até que essa confusão fosse resolvida. Desde então tenho passado por um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, sensação de traição. Senti tudo. Mas também comecei a sentir um estranho alívio. Pelo menos agora sei a verdade. Sei porque minha família sempre me tratou como uma outsider, porque sempre fizeram de tudo pelo Mark enquanto esperavam que eu me virasse sozinha. Isso não faz doer menos, mas me dá clareza. Quanto ao processo, meu advogado está se preparando para contestar as alegações deles com tudo o que descobrimos. Os documentos falsificados sozinhos são suficientes para acabar com o caso deles, e estou considerando pressionar por acusações de fraude. Mark e Jessica estão dobrando a aposta, no entanto. Eles têm dito a todos que eu roubei o direito de nascença do Mark. Alguns dos nossos parentes se voltaram contra mim, mas outros começaram a ver através das mentiras deles. A casa ainda é minha e não vou abrir mão dela. Mas o custo de mantê-la foi mais alto do que eu jamais imaginei. Meu relacionamento com meus pais e com Mark está completamente destruído. Não sei se algum dia conseguirei perdoá-los pelo que fizeram. Mas uma coisa é certa, cansei de ser o bode expiatório da família.